Olá, boa tarde. Bem-vindos ao webinar Pensamento Computacional com Emoticon. Eu sou Gustavo Carvalho, um dos autores do projeto Emoticon. No nono ano, no domínio Criar e Inovar, pretende-se que o aluno seja capaz de explorar ideias, desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos. A nossa proposta em relação ao pensamento computacional é, numa primeira fase, a teoria, ou seja, o aluno perceber o que é o pensamento computacional e depois pegarmos numa ideia em que vamos desenvolver até chegarmos a uma app. Mas a abordagem que o Emoticon pretende é não avançarmos logo para a plataforma, ou seja, do MIT App Inventor, mas sim o aluno com as valências adquiridas no oitavo ano, ou seja, pegar numa plataforma de brainstorming, avançar para uma plataforma de mapa mental e aí criar uma ideia. A partir dessa ideia é que vamos desconstruir essa ideia a partir das fases de criação de uma app. Então, na abordagem que fazemos aos nossos alunos, eles têm que perceber primeiro o que é o pensamento computacional. Então, é um processo. Eles têm que perceber que é um processo associado a um conjunto de técnicas. Eles não vão poder avançar diretamente para uma plataforma de criação de uma app sem perceberem previamente como é que funciona este processo. Porque ao estarem com essa ideia prévia do que vão fazer, depois a resolução na própria plataforma é muito mais rápida e agradável na sua resolução. Ou seja, eles vão ter que analisar e compreender um problema. Vamos pensar, de certa forma, que temos um algoritmo, um botão que queremos programar. Eles vão ter que compreender qual é o problema e, de seguida, desenvolver possíveis soluções, ou seja, resolver o problema para que aquele botão funcione, no caso do exemplo de um botão. Ou seja, vamos orientar o aluno em 4 pilares essenciais, isto é, na decomposição, no reconhecimento de padrões, na abstração e na definição de algoritmos. E é aqui que realmente os nossos alunos, muitas vezes, têm muito receio de avançar nesta parte porque acham que é complexo. Mas nós temos que descomplicar, e nós no Emoticon temos essa ideia, descomplicar a questão de problema, de resolução de problema. Como é que chegamos a um algoritmo? Porque a questão da linguagem que é utilizada é importante, é verdade. A questão da linguagem visual dos blocos também é importante. Mas tudo tem que funcionar. Ou seja, há técnicas para fazer essa desconstrução do problema. Então, na questão da decomposição, é identificado um problema. Então deve ser dividi-lo em problemas mais pequenos. No caso da aplicação, o que será? Será os screens, ou seja, os ecrãs que nós vamos ter. Vamos por partes. O aluno pode pensar assim, mas tem 3, 4, isto é muito complexo. Então não, vamos por partes. Vamos primeiro ao primeiro ecrã e definir o que é para fazer, ao segundo ecrã também e no caso do terceiro ecrã, já estou a adiantar um bocadinho o projeto que vamos desenvolver, que tem 3 ecrãs. No fundo, a questão que não seja complexa de pegarem tudo ao mesmo tempo, mas por partes e fazer as respectivas ligações. Ou seja, na questão do reconhecimento de padrões, depois da decomposição, o que é que evita aqui? Evita que haja repetição de código e não é repetição de código, peço desculpa, a repetição de código existe, mas evita é que estejamos a despender de muito tempo para estar a pensar na resolução de um problema, visto que resolvemos um problema, por exemplo, no primeiro screen. Então vamos aproveitar código que se repete sem despender de tanto tempo para desenvolver mais código. Ou seja, no caso do exemplo que falámos do botão, se ele foi usado até noutra aplicação que nós desenvolvemos, que temos, por que não? E no caso do MIT App Inventor, tem aquela mochila em cima, na parte dos blocos, que, como sabem, permite guardar código. E por que não eu, se estou na minha conta, guardo de outras aplicações ali blocos blocos de código e vou buscar para outras aplicações. E assim não despendo de tanto tempo e a programação está feita. Tal como na própria aplicação, a duplicação de código para evitar
novamente a construção de algoritmos que já foram desenvolvidos. É muito importante este reconhecimento de padrões para simplificar a construção da aplicação. Na questão da abstração, esta questão da abstração é importantíssima, porque quando nós estamos a construir os algoritmos, estamos normalmente, mas isso é intuitivo, é a querer resolver logo aquele algoritmo. Mas seguindo esta organização, vamos nos abstrair, isto é, construímos, sabemos que para resolver o problema vamos usar determinado código, mas ainda não vamos estar a pensar ao pormenor qual é esse código, porque então vamos despender de muito tempo, e é aqui que nós queremos combater também esta questão do tempo com os nossos alunos, que é eles não desanimarem, eles não considerarem que isto é muito difícil, temos que simplificar, isto é, ao simplificar, eles vão criar mais empatia com a própria plataforma e com a própria linguagem. No caso, como já disse, uma linguagem visual, muito atrativa. Depois a elaboração do algoritmo, propriamente dito. Aqui é aquela definição simplificada, que é um conjunto de passos para resolver um problema. Ou seja, consiste na escrita de uma sequência finita de passos, ações que levam à solução de um problema. Como eu tinha dito anteriormente, é essa questão. Temos um problema, vamos resolvê-lo. Aqui, no fundo, são dados muitos exemplos na questão da analogia com a vida, não é? Se é um problema que temos que resolver, terá que haver uma solução. Há um conjunto de passos, uma receita, por exemplo, que é esse exemplo nós utilizamos muito, que é a receita de um bolo, tem determinados passos. Se esses passos não forem cumpridos, não vamos chegar à solução do problema. Brincando um bocadinho, o bolo acaba por não ficar bom, não é? Ou seja, vamos corrigir o nosso algoritmo. É importante referir aqui uma coisa, que é, na programação, na aprendizagem da programação, é normal e até se deve errar. Errar não de propósito, isto é, eu próprio, pessoalmente, ao lecionar estes conteúdos, muitas vezes faço de propósito uma pequena rasteira no código. Para quê? Para obrigar os alunos a pensar. Porque pensem, se nós estamos a transmitir um conhecimento, eles estão a copiar, o algoritmo funciona. A programação, a aprendizagem da programação, como sabem, é muito mais complexa. Não é só copiar, arrastar códigos e funcionam e eles ficam maravilhados. Se nós queremos explorar realmente a questão do pensamento computacional, eles têm que, como a palavra indica, pensar. E ao pensar, vamos lá ver se determinado botão não está a funcionar, porquê? Vamos analisar o código. Vamos ver qual é a linha de código onde está o erro. E o processo de aprendizagem faz mesmo parte. Não é... temos que incentivar essa questão. Porquê? Porque o aluno, muitas vezes, quando não funciona e desiste. Não, vamos lá. Se não está a funcionar, porquê? Isto sim penso que a equipa do Emoticon trabalha nesta linha, que é obrigar, entre aspas, claro, o aluno a pensar, a resolver o problema, e só assim é que futuros problemas que existam noutras aplicações ele vai resolvê-los com mais facilidade, porque tudo tem uma lógica, como é lógico, passando a redundância. Bom, então na questão do algoritmo temos 3 fases, que será então a entrada, que são os nossos dados, o processamento, peço desculpa, com as instruções, e a saída, que será então o resultado do nosso algoritmo a funcionar. Se não funcionar, voltamos à segunda fase, ao processamento, e tentamos detectar qual é o nosso problema. Lá está, qual é o nosso problema, porque é um problema que tem que ser resolvido. Está, como eu costumo dizer, está tudo ligado. Nesta questão do desenvolvimento e nesta questão do pensamento computacional e das plataformas e da criação de apps, está sempre associado uma linguagem. E então existem 3 tipos de linguagem. A linguagem máquina, que é o sistema binário 0 e 1, não é uma linguagem acessível nem a nós nem aos alunos, não é? Acaba por ser o sistema binário que nós damos normalmente como introdução para eles perceberem porque é que nós estamos com o monitor ligado, o que é isto do monitor, porque é que o 0 que é o false, não é? O 1 é o true, e usa-se, claro que os booleanos usam-se depois durante a programação, mas não é uma linguagem que nos é acessível. É uma linguagem máquina. A linguagem independente da máquina é semelhante à linguagem natural. Aqui até podemos... há quem use a terminologia no fundo até podemos fazer a analogia com o pseudocódigo, que é uma linguagem escrita
em que vamos inserindo alguns termos da programação e é importantíssimo o pseudocódigo na construção. Porquê? Porque assim o aluno também faz, o pensamento computacional traduz para texto e depois para os blocos. No fundo, é quase uma tradução, pegar no pseudocódigo é quase uma tradução para, no fundo, o inglês, da parte da linguagem que é escolhida. No caso, a escolhida no projeto das aplicações será então por blocos, o MIT App Inventor, que é uma linguagem por blocos, porque simplifica, não é? No fundo, cada linha acaba por ser um bloco ou um conjunto de blocos e por cores, o que facilita também essa construção. Mas não podemos esquecer, é verdade que é intuitivo, é verdade que é fácil de fazer, de uma aprendizagem mais fácil, isto é, tem cores, se não for correto ele não encaixa em determinados corpos de alguns blocos, mas tem que funcionar no final. Porquê? Porque acaba por ser uma linguagem de programação, só que está apresentada ao utilizador de uma forma muito mais apelativa do que uma linguagem pura, onde temos só escrita, não é? De caracteres e sintaxes, de certa forma, complexas. Mas o aluno aqui também tem que perceber isso. Por exemplo, saber e podemos mostrar em determinadas plataformas, quando estamos a desenvolver, mostrar a linguagem que está por trás. Pode ser o Java, o Python, o C++, se for no desenvolvimento web, o JavaScript, o PHP, entre outras. Ou seja, ele perceber também o que está por trás. É importantíssimo. Na questão do caso prático, o que é que nós propomos? Vamos propor, então, como eu tinha dito inicialmente, pegar numa ideia e desenvolver essa ideia. Ou seja, uma ideia previamente construída, como disse, seja por brainstorming, mapa mental, e depois desconstruir essa ideia através das fases de criação de uma app. E então, o que é que propomos? Propomos que tenhamos 7 fases. Uma é a ideia. Por exemplo, no nosso caso, vai ser criar um quiz, um jogo do tipo quiz, especificar a ideia, custos, tempo, recursos necessários, vamos precisar de imagens, vamos precisar de sons, alertamos sempre a questão dos direitos de autor, que o aluno tem que ter isso sempre presente, não utilizar sem ter atenção aos direitos de autor, seja de áudio, seja de imagens. O design, e aqui, na nossa opinião, é uma parte muito importante, porque o design consiste mesmo em desenhar, fazer um esboço da nossa aplicação, seja no Paint, por exemplo, que os alunos adoram utilizar o Paint às vezes, não é? Para fazer os seus desenhos. Por que não usar o Paint para fazer o esboço da sua aplicação? Porquê? Porque aqui, de certa forma, é onde o aluno já vai expor a sua ideia, mas não só de design, mas sim de concepção, isto é, se eu tenho aqui 3 screens, ele vai no próprio esboço indicar que vai ter o ecrã inicial, por exemplo, vai ter uma imagem, vai ter um botão, esse botão vai permitir entrar no segundo ecrã, no screen 2, depois vai ter também um botão de fechar, que vai estar, ou seja, ele já sabe o que vai programar. Não vamos precisar de saber como programar, mas a ideia dele. Atenção, claro que isto é um projeto, é um desenho que pode ser alterado a qualquer momento. Se ele faz um desenho, chega depois na questão da concepção da aplicação e não consegue, por algum motivo, ou não é execuível fazer esse código, claro que será alterado. Mas permite pegar na sua ideia, transformá-la em pensamento computacional, isto é, vamos passar isto para a prática, mas ainda no papel, como disse, ou no ecrã, no caso, e já fica com a ideia da lógica de ligação entre tudo. Porque vai estar tudo ligado, os ecrãs estão ligados, nem que seja com um botão de ligação. Daí ser muito importante, e também acaba por ser a parte do design. É interessante porque também trabalha outras valências. A questão como a palavra indica, do design, do gosto do aluno, a chamada do repertório visual do aluno, ou seja, o que é que ele já viu, as aplicações que ele já viu, os jogos que ele gosta, e da minha experiência acontece isso. Depois também querem ir um bocadinho mais além, que é, mas eu gostava de fazer um jogo assim, assim, assim. E nós também temos que fazer
perceber que a criação de um jogo que eles normalmente jogam demora anos a construir e são dezenas de pessoas e estão envolvidos milhares de euros, não é? De dólares, no caso, muitas das vezes, e milhões até. E fazê-los perceber que tudo tem um começo e que vamos desenvolver então aplicações mais básicas e que no futuro, quem queira seguir informática, no fundo já tem aqui uma ideia do que é a programação, o pensamento computacional, as linguagens existentes e grande parte das possibilidades da criação de apps. Depois, na fase 4, será a escolha da tecnologia. No nosso caso, será então para Android, isto é, peço desculpa, será para Android e iOS, porque a plataforma recentemente permite então fazer também para iOS, o MIT App Inventor, só que então a escolha dessa tecnologia, vamos perceber se é então sistema híbrido, nativo, qual é então para que sistemas operativos, qual é a plataforma neste caso não me tornando repetitivo, é então o MIT App Inventor e será, no fundo, uma app nativa, ou seja, não vai recorrer a ligações à internet para ela necessitar de funcionar, é uma aplicação mais básica. Ou seja, percebem que isto são tudo conceitos trabalhados antes, ou seja, isto é quase, além de uma introdução teórica, é também prática, mas é uma introdução antes de irmos diretamente à plataforma, seja ela qual for. Isto é importantíssimo, o aluno perceber, no fundo, é quase uma pré-produção, e é uma pré-produção, depois passar à produção na própria plataforma, mas esta produção é importantíssima para ele perceber. Na nossa ótica, é a melhor forma de se perceber o pensamento computacional, é agora, nesta fase inicial, e não na plataforma, a construir blocos, depois não funciona. Porquê? Porque o aluno, se não tem uma preparação, acaba por chegar e desanimar de certa forma, porque está a testar blocos, e aquilo desanima e não funciona. Porquê? Porque, como em tudo, tem que haver um projeto e tem que haver uma ideia desenvolvida. Continuando na questão das fases, temos a quinta fase, que será o desenvolvimento e produção, na própria plataforma. Os testes, conhecidos pela versão alfa e versão beta, ou seja, a versão alfa é uma verificação de bugs. Se realmente, quando estamos a finalizar, estamos a fazer os testes, se verificamos algum bug, que seja necessário corrigir. E depois, a versão beta é já testada por voluntários. Claro que nós, em sala de aula, estamos aqui muito limitados, mas é verdade que o colega do lado pode verificar, testar a aplicação do outro colega e vice-versa, ou se trabalhar em grupo, então ainda melhor. Depois, lançamento e divulgação, publicação da app numa loja virtual. Nós não vamos chegar a esse ponto, mas o aluno tem que perceber que tem estas fases. É comum até perguntar em aula: professor, mas eu queria desenvolver uma aplicação para vender na Play Store. Eu não desanimo, claro que terão que se dedicar, eu digo sempre durante as férias, dedicar e depois sim passar a esta fase, à sétima fase da publicação e divulgação, que, quem sabe, não surge às vezes uma aplicação interessante. Na continuação da questão, então, das fases, vamos desenvolver aqui a questão da ideia. A questão da ideia acaba por ser, então, o projeto que nós propomos, um jogo do tipo quiz para dispositivos móveis sobre conteúdos de TIC do nono ano. Então, a ideia será 3 ecrãs, o ecrã inicial, o ecrã do jogo. No fundo, esse ecrã do jogo vai estar associado com janelas pop-up com o registro do jogador e ou seja, já que começamos em texto só a escrever qual é a nossa ideia, lá está. Tem uma janela pop-up com o registro do jogador, aparecem as questões, se acertou na questão, aparece uma janela pop-up também a dizer se acertou ou se errou e um botão nessa mesma janela de passagem à próxima questão. Depois, claro que há depois também aqui a questão das variáveis, trabalhar variáveis, ou seja, incrementar a pontuação. A nossa app tem também essa questão de contabilização de questões certas. Daí existir o terceiro ecrã, que é o do ranking, chamamos de ranking, onde são registados, através do incremento, os resultados obtidos.
Claro que podem desenvolver ainda mais e, em caso de errar, podem fazer um decremento. Lá está. No fundo, a programação é infinita, basta ter as ideias. Em relação aos ecrãs que falei anteriormente, temos então o inicial, e aqui, nesta mesma descrição ainda, continuação da descrição da ideia, podemos organizar por ecrãs. No fundo, estamos a desconstruir, lá está, a ideia, a separar. O ecrã inicial terá então um áudio, um botão para aceder ao jogo, um botão para o ecrã do ranking, um botão para fechar a aplicação. O quiz, como eu já tinha referido, uma caixa pop-up para inserir o nome, perguntas e opções de resposta, feedback, o feedback se foi de acerto ou de errado, o botão para a questão seguinte, o botão para o ecrã com o resultado final e o botão para o ecrã do ranking e um botão para fechar a aplicação. Parece muito longo, mas vão ver que depois é muito simples de construir. No ranking temos então a lista com resultados, o permitir limpar o resultado, o botão de voltar ao ecrã inicial e o botão de fechar. Alerto para, e já estão a notar aqui, que, apesar de ser uma simples aplicação, tentamos trabalhar muitos conceitos de programação. Trabalhamos listas, trabalhamos variáveis, trabalhamos ciclos, trabalhamos estruturas condicionais, ou seja, tentamos também com este exemplo, que possam até aplicar com os vossos alunos, trabalhar um bocadinho de vários conceitos de programação para eles também terem uma abordagem inicial aos principais conceitos. Eu lembro-me agora também dos operadores, ou seja, trabalhar um bocadinho de tudo para que eles tenham já um contacto com realmente essa questão no fundo, de código mesmo, de como aplicar, ou seja, como transformar esse pensamento computacional em código. Porque se eu digo, se este botão faz isso, já sabemos que será uma estrutura condicional, não é? Se clicar aqui, então faz qualquer coisa, se não, faz outra. Ele começar a perceber estes conceitos básicos. Na questão da especificação da ideia, aqui muitos destes passos não se aplicam ao nosso projeto, porque é em contexto académico. Então, em que é que consiste a especificação da ideia? O tipo é um quiz, o perfil, crianças, jovens e adultos com smartphone, classificação etária, maiores de 18 anos, é importantíssimo eles fazerem este tipo de tabela, porque assim estão a balizar, no fundo, também as características da sua aplicação. Para se começarem... para não termos uma ideia de que tudo é para todos. É importantíssimo eles balizarem. Porquê? Porque eles também, e no fundo pedirmos este tipo de estrutura e de relatório ao aluno antes da construção da app. Até para nós, para a própria correção, é importante termos conhecimento prévio destes dados todos para aferirmos também, de certa forma, e ajudarmos o aluno na construção da app. Voltando aqui, classificação etária, como eu estava a dizer, 12 anos, plataforma Android, mas com a possibilidade de iOS, como sabem recentemente na plataforma MIT App Inventor. As licenças não se aplicam, a análise de competitividade não se aplica, brincando um bocadinho podem competir os colegas uns com os outros. Objetivos, desenvolver competências no âmbito do pensamento computacional, criar um jogo do tipo quiz. O retorno financeiro, para já ainda não, como eu brincava há pouco, eles perguntam que querem, como é que fazem para vender na Play Store, mas neste ponto ainda não. E o tempo de desenvolvimento nós propomos então 6 aulas de 45, 50 minutos. Claro que aqui pode ser menos, pode ser mais, tudo depende também da nossa turma, do nosso público-alvo e das próprias aplicações, não é? No caso daqui, esta aplicação tem esta previsão, mas aconselhamos sempre a que se desenvolva mais qualquer coisa, porque, como eu falava há pouco, nós só temos incremento, mas podem também avançar com o decremento na questão das variáveis, da pontuação. Na fase do design, como eu disse anteriormente, é uma das fases mais importantes, pois aqui é onde nós vamos criar então o esboço de estilo storyboard, ou seja, onde vamos criar retângulos para desenhar os nossos screens e onde podemos já colocar os nossos componentes e qual a funcionalidade desses componentes. Ou seja, como podem ver na imagem, temos o screen 1, em que
No esboço já tem o título, que tem um botão play no centro, o botão ranking no canto inferior direito, vai ter música, vai ter uma imagem de fundo, ou seja, não estamos a definir qual é a imagem de fundo, qual é a música, mas já sabemos que vai ter essas funcionalidades e estes componentes. Já podemos trabalhar também a questão da cor, em que vai estar um fundo amarelo, em que vai ter o botão será de fundo verde, a letra em branco, abre o screen do jogo, ou seja, é mesmo um esboço do que o aluno pretende, ou do que nós pretendemos para o nosso ecrã inicial. Depois, para o ecrã do ranking e o ecrã do quiz, temos também aqui uma proposta para o nosso desenvolvimento. Como podem ver aqui no ecrã do quiz, temos as tais janelas pop-up, que no fundo são os notifier, na plataforma, são os notifier, vão criar essa notificação onde inicialmente terá então para escrever o nome do jogador, terá um botão com OK para avançar, depois as questões, o botão do ranking, do home. Na questão podem verificar aqui no pop-up que está inferior aqui no fundo da imagem para baixo, está correto ou errado, terá que ter as duas possibilidades. Lá podemos pensar já numa estrutura condicional. Próxima questão. Depois aqui é muito importante, e um pormenor muito importante na programação, que será neste botão de próxima questão. Na última questão o botão deve mostrar ver resultado e não próxima questão. Está aqui um desafio grande para os nossos alunos. Voltando aqui à esquerda, na questão do ranking, é onde vamos trabalhar uma lista, onde vai ter a lista de jogadores, onde vai estar armazenada numa base de dados. No fundo não tinha falado disso, também é um recurso que vai ser, um componente que vai ser trabalhado, para eles perceberem também essa questão de armazenar dados, as nossas variáveis, no fundo, a variável da pontuação. E como os outros screens vai ter então o botão fechar, podemos já ver aqui uma questão de código repetido. Todos os screens têm um botão fechar, ou seja, acaba por ser o mesmo código, não é? Podemos utilizar sempre os mesmos algoritmos. Este é um desafio que nós propomos que façam com os vossos alunos, que é realmente ou no Paint ou então numa folha, desenhar o projeto, no fundo, o design da app. Relativamente à escolha da tecnologia, como já referido, a plataforma é o MIT App Inventor, com a tecnologia do OpenBlocks, ou seja, programação visual. No fundo estamos a trabalhar a linguagem Java, mas com os blocos. O sistema operativo destino Android. Instalação da aplicação é via MIT App Inventor, sem a necessidade de utilizar a Play Store. É possível instalar sem passar pela Play Store. A aplicação é nativa, é instalada no smartphone, sem necessidade da ligação à internet, como já referido. Depois da escolha da tecnologia, passamos ao desenvolvimento. O desenvolvimento na plataforma MIT App Inventor, que é uma plataforma drag and drop, no fundo arrastamos e largamos, que é constituída por duas interfaces principais, a do Designer e Blocks. No Designer é onde vamos então construir, estruturar com os componentes necessários a nossa app, e nos Blocks é onde vamos então desenvolver os nossos algoritmos. Apresentamos agora a nossa proposta para o Screen 1, que podem analisar. Já depois, no fundo, se fizerem uma comparação com o nosso design, que foi criado então na nossa fase de design, está idêntico, mas agora, de certa forma, um bocadinho mais agradável. Do Screen 2 propomos então este design, que é o screen do jogo. Do ranking, o Screen 3, com a pontuação, com os componentes necessários para mostrar as listas. Ou seja, aqui também trabalha um bocadinho a criatividade. Nós propomos este design, mas sempre podem alterar a questão das medidas dos componentes, o tamanho, a localização. Propomos até que alterem a vosso gosto. E assim chegamos ao final do nosso webinar. Espero que tenham gostado. Agradecemos a atenção que disponibilizaram. Futuramente vamos enviar os materiais necessários para a construção desta app, incluindo um vídeo com passo a passo na plataforma, que podem replicar com os vossos alunos. Ou seja, esta ideia que nós vos transmitimos, esta ideia que propomos,
podem aplicá-la em sala de aula com os vossos alunos porque terão todos os materiais necessários para a desenvolver. Muito obrigado.